Nossa República desta semana conversa com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Vamos falar aqui da gestão da saúde, das obras finalizadas e em andamento e de um tema muito polêmico, o triste título que Mato Grosso carrega de ser campeão nacional de hanseníase. Secretário Gilberto Figueiredo, meu querido amigo, seja muito bem-vindo à nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Mauro Camargo. Para mim é um prazer imenso estar aqui participando da nossa República e colocando em pauta esse assunto que é a saúde do Estado do Mato Grosso, que sempre é um assunto que rende muito e a população precisa saber muito do que está acontecendo. Bom, eu queria começar o nosso papo sobre o seminário que vocês realizaram aí do dia 15 ao dia 19, tratando da gestão da saúde nos municípios. Porque, na verdade, é nos municípios que a saúde precisa funcionar, né, Gilberto? E aí eu queria saber como é que foi esse seminário, quais foram os temas que vocês debateram, esse seminário que teve a participação aí, além da Escola de Saúde Pública, a AMM, o Tribunal de Contas, o CONSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Queria saber como é que foi esse evento e qual é o resultado dele e o que se espera, de que forma isso vai impactar no dia a dia da saúde pública nos municípios de Mato Grosso. Sem dúvida. Nós estamos passando por um momento muito salutar, eu diria, na saúde do Estado de Mato Grosso. E esse movimento, que tem a participação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle, ele tem sido muito bom para todos os municípios, né? Essa preocupação que hoje tem o Tribunal de Contas em auxiliar os municípios na gestão da saúde, não apenas fiscalizar, ela tem propiciado a melhoria das gestões municipais. Essa iniciativa que partiu do Tribunal de Contas, da Federação dos Municípios e com parceria com a SES é que possibilitou esse grande encontro, onde teve lá em pauta a formação profissional de gestores na área da saúde, o gerenciamento administrativo dos contratos administrativos que existem na área da saúde em todos os municípios, enfim. Nós entendemos que é salutar quanto mais eventos dessa natureza tiver e quanto mais oportunidade de reciclagem e melhoria das gestões para auxiliar os atuantes nesse caso, né? A saúde é uma área que tem muito turnover de administrador. Troca secretário de saúde, agora vamos estar próximo à nova eleição municipal e, por conseguinte, troca-se de prefeitos e secretários e é preciso permanentemente estar numa educação continuada para auxiliares nessa gestão. Então, houve uma grande participação, nós tivemos oportunidade, através da Escola de Saúde, a mostrar todas as iniciativas que temos, principalmente no campo da formação de profissionais dessa área. Hoje, a saúde é um ícone importante no Estado de Mato Grosso, pelo tanto que faz de formação e auxiliando os municípios. Então, eu assim, reputo da mais alta importância essa convergência de iniciativas que existe hoje no Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Secretaria de Estado, enfim, a todos aqueles que são protagonistas nesse momento importante que passa o Estado. Olhando aqui de fora, a impressão que eu tenho, Gilberto, é que essa área que exige muito, que demanda muito da gestão pública, às vezes fica emperrada na burocracia, ou no desconhecimento, ou no medo do gestor, ao fazer uma licitação, ou, enfim, de encontrar os mecanismos para garantir que o remédio não falte, para garantir que a ambulância esteja pronta, para garantir que os hospitais atendam efetivamente, sejam os hospitais públicos, sejam os hospitais conveniados. Parece que existe realmente uma dificuldade de gestão muito grande e que, por vezes, prejudica o cidadão que precisa do socorro. É isso ou eu estou enganado? É isso, né? O SUS é um gigante com um coração pequeno para bombear sangue para todo esse corpo. E a legislação vigente ela é igual para todas as áreas, né? O que eu acho é um equívoco no país. Porque a saúde, você não pode, por exemplo, ter o mesmo comportamento
na legislação para você fazer aquisição de bolas para a área do esporte e remédios para a área da saúde, né? O paciente entra e você precisa acudir de imediato. E às vezes você tem uma licitação, um registro de preço feito de medicamento que o fornecedor não está entregando, uma série de fatores que imperam. E isso coloca em risco as decisões do gestor. Depois, mais especificamente, depois do advento da pandemia, teve um apagão da caneta, onde gestores passaram a ter medo de tomar decisões. E, às vezes, minutos faz a diferença para salvar uma vida, né? Então, por isso que na saúde é complexo. Eu tenho defendido, aqui no estado do Mato Grosso, nós temos mesas técnicas abertas junto ao Tribunal de Contas para tentar facilitar esse serviço, né? No caso das aquisições de próteses, que envolvem cirurgias ortopédicas, cardíacas, neurológicas, enfim, das mais variadas, e que é um componente que compromete, que faz com que o paciente fique muito tempo internado. Na questão dos medicamentos de alto custo, que o Ministério é o responsável pela aquisição, mas também atrasa, também tem para licitação e não chega ao estado do Mato Grosso, enfim. A saúde é algo complexo, todo dia é um dia novo e tem decisões para serem tomadas que podem salvar ou contribuir para a perda de uma vida. Então, por isso que é um assunto que vai ter que se debater muito, né? E o bom dessa história, que eu imagino e vejo os órgãos de controle olhando muito pela atitude de gestão do gestor para salvar a vida. E muitos têm dificuldade e falta coragem de tomar algumas decisões, por isso que nós precisamos estar alinhados com os órgãos de controle, até para proteger os gestores quando tem que tomar uma decisão que não está claramente amparada pela lei. Secretário, me parece que nessa medida disso que o senhor está colocando, essa posição do Tribunal de Contas de instituir câmaras permanentes, né, em várias áreas, não só na saúde, mas em outras também, mas na saúde em particular, no sentido de dar uma segurança jurídica, dar uma segurança para o gestor do município, de ele poder tomar certas atitudes, quer dizer, priorizar a vida em detrimento da burocracia, ou da legislação, ou da situação complexa. Às vezes não dá para corrigir uma licitação ou resolver a entrega do medicamento e é preciso tomar uma atitude, né? Se for esperar, às vezes, a decisão judicial, que o Ministério Público vai lá, entre na Justiça para autorizar, perde uma vida, né? É disso que nós estamos falando? Não só na saúde, como em outras áreas, debater temas, iniciativas que podem dar segurança ao gestor e dar resolutividade para as necessidades da população é algo importante dos órgãos de controle, né? Como eu disse, na saúde nós temos nesse momento mesa técnica debatendo o tema judicialização na saúde. Nós temos mesa técnica discutindo sobre se uma mesma empresa que faz a cirurgia pode ser a fornecedora de uma prótese. Só para se ter uma ideia, essa mesa técnica foi solicitada por mim, demandada por mim, junto ao Tribunal de Contas, que nós, hoje no Metropolitano, nós trabalhamos numa sistemática com uma empresa, que a empresa que faz a cirurgia obrigatoriamente é a que é responsável para providenciar a prótese. Nos outros hospitais nós temos uma empresa fazendo cirurgia e uma outra que fornece a prótese. Então o paciente fica internado 5, 10 dias aguardando a empresa que vai fornecer a prótese e a equipe cirúrgica fica parada 10 dias e um paciente 10 dias internado, correndo risco de pegar infecção, uma série de coisas. Para o estado que ainda tem deficiência de leitos, nós precisamos fazer um giro rápido desse leito, né? Então, quanto mais tempo de internação, menos nós temos capacidade de atender a população. Nós saímos de uma média de 6 cirurgias por mês no Metropolitano, mais de 200 cirurgias por mês. Mas existe aqueles que questionam se é ético a empresa que faz a cirurgia ser a responsável para fornecer a prótese. Por isso, eu demandei ao Tribunal de Contas para que esse assunto seja dirimido e tenho certeza que será um exemplo nacional. Os secretários de saúde do país inteiro estão aguardando a decisão dessa mesa técnica nossa para que, se for aprovado, expandir para todos os hospitais, porque aí nós vamos ampliar de forma substancial o número de cirurgias realizadas, nós vamos acabar com essa fila que hoje incomoda muito, né, das pessoas aguardando o procedimento cirúrgico. E se não fosse esse mecanismo na mesa técnica, a gente estaria fadado ao fracasso, ou seja, interpretações serão realizadas na área jurídica
né, no judiciário que acabam impactando no desempenho dos nossos hospitais. Muito bem. Eu queria que a gente já começasse, porque no próximo bloco a gente vai avançar um pouquinho nessa questão, e eu reservei o terceiro bloco para a gente falar um pouco de hanseníase, mas eu queria começar tratando agora das obras. O senhor assumiu, lá no primeiro mandato do governador Mauro Mendes, a responsabilidade de tocar uma série de obras relevantes, como é, por exemplo, o caso do Hospital Central. Em que pé está? Quer dizer, é uma obra que já vem de tempos, né, da primeira gestão. Como é que ela está nesse momento? Quando é que nós vamos inaugurar o Hospital Central, que é um hospital importante, de alta complexidade, e também sobre o hospital universitário? Como é que está isso, secretário? Então, logo o governador Mauro Mendes nos convidou para fazer parte da equipe de transição do governo, né, do governo Pedro Táxi para o governo Mauro Mendes, ele colocou para que eu pudesse fazer o estudo na área da saúde, na área da tecnologia e na área da educação. Eu sequer imaginava que ele ia fazer um convite dessa natureza para mim, para ser o secretário de saúde. E o estudo que nós fizemos apontava que, além de todas as dificuldades existentes, em atraso de mais de 11 meses de repasse para os municípios, devendo mais de 600 milhões de setores, nós verificamos que existia vazios assistenciais no estado, ou seja, uma região que não está suprida de hospital e que os pacientes precisam se deslocar mais de 1.000 quilômetros para chegar até o primeiro atendimento, né? Porque nem todo município tem sequer um hospital municipal. Por isso, nós apresentamos a ele, à época, um plano para preencher esses vazios. Daí surgem esses 4 grandes hospitais regionais, né? Estou falando em Angará da Serra, de Alta Floresta, um lá em Confresa, que é o Hospital do Araguaia, e outro em Juína. E também o Hospital Central, que era uma mancha aqui no Centro Político Administrativo, um hospital que foi idealizado e começou a ser construído há 40 anos atrás, né? É difícil de acreditar, mas muito aqui próximo do Palácio, próximo da Secretaria de Saúde, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, um hospital que começou a ser construído há 40 anos atrás. Recentemente, eu estive lá fazendo uma visita junto aos deputados, a imprensa acompanhou, um repórter me provocou dizendo, mas não está atrasada a obra do Hospital Central? Eu falei, claro que está há 40 anos de atraso, né? Não é os 6 meses de atraso na nossa gestão que é o mais impactante. Impactante é como que ficou 34 anos abandonado, quase uma ruína, aqui próximo do Palácio, e ninguém tomou iniciativa de fazer. E esse atraso, secretário, que de fato houve houve uma ampliação, uma mudança de projeto, alguma coisa? Na verdade, o Hospital Central hoje não é aquele hospital idealizado há 40 anos atrás, né? Aquele hospital era um hospital que tinha 9.000 metros quadrados de área construída. Quando eu estive lá com o governador Mauro Mendes, acho que no segundo mês de gestão já, da nossa gestão, me incomodava muito ver aquilo ali. Era um imbróglio que existia com o Ministério Público Federal, porque inicialmente começou com recursos federais, enfim. Eu chamei ele para uma visita ali, nós percorremos aquele prédio abandonado no meio de morcego, cobra e tudo mais, e nós fizemos um pacto lá em cima, na cobertura, que nós iríamos transformar aquilo no maior e melhor hospital de alta complexidade. E para isso nós tivemos que mergulhar e fazer um novo projeto. Aproveitamos a área edificada apenas para fazer um reforço estrutural e transformá-lo nas enfermarias. O nosso projeto teve uma ampliação de mais 23.000 metros quadrados, então eu estou falando do hospital hoje com 32.000 metros quadrados, né? Uma abrangência de especialidades que não existia previamente nos 9.000. Triplicou o tamanho. Nos 9.000 previsto tinha enfermarias, salas de cirurgias, cozinha, etc., mas era uma capacidade muito inferior ao que nós transformamos hoje. Esse é um hospital que já está com 95% da obra concluída, nós estamos na fase do acabamento, nós estamos perseguindo, né, uma determinação para ver se em dezembro a gente finaliza toda a parte de obras e estamos na fase das aquisições de equipamento. Quanto à inauguração, é lógico que é uma decisão
de caráter do governador, mas o nosso trabalho, da Secretaria de Saúde e toda a nossa equipe aqui, é para que, a partir de janeiro, nós estejamos em condição de colocar o hospital em funcionamento. Secretário, a gente falava um pouquinho do Hospital Central, e existe um discurso recorrente, histórico, de que Cuiabá abarca o atendimento do estado inteiro e que, por isso, a saúde em Cuiabá não tem aquela qualidade que deveria ter ou aquela condição melhor que deveria ter. Esse discurso, ele serve como desculpa para tudo, né? E o Hospital Central, nessa medida, quer dizer, como, pelo menos na alta complexidade, deve eliminar esse discurso, porque, claro, que vai atender população do estado inteiro, como tem que ser, né? Mas a prefeitura não vai poder alegar que os problemas da saúde são decorrentes desse atendimento estadual. É isso mesmo? Olha, a característica de uma capital, né? Uma capital, ela recebe, por ser capital, alguns atributos e também alguns sacrifícios. É natural que em qualquer estado, a capital é onde tem o maior número de equipamentos na área da saúde e que tem o maior número de profissionais atuantes na saúde. No SUS, como é que funciona o SUS? Existe uma pactuação que é feita entre os municípios, e nessa pactuação, que é um planejamento da área da saúde, cada município decide o que pode fazer e recebe por isso. Então, o que aconteceu? Quando foi feita a PPI, que é essa pactuação regional, a Prefeitura de Cuiabá se colocou à disposição para prestar esse serviço ao Estado e é remunerada por isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando sai um paciente, por exemplo, de Juína, e vem fazer um procedimento aqui no Hospital da Capital de gestão municipal, o município vai receber por isso. Então, essa história, que os discursos dos prefeitos que estão fazendo um grande favor, como se não fosse a obrigação deles, isso aí é uma falácia, uma mentira, né? Porque na pactuação poderia não ter assumido esse compromisso, mas recebe pelo que faz e recebe pelo que não faz. Porque quando é feita essa pactuação, isso vai para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde faz a divisão dos recursos de acordo com o que foi pactuado. Então, é possível que se receba, inclusive, por procedimentos que não está sendo executado, mas foi planejado executar. Mas é lógico que os prefeitos só falam da parte do sacrifício, né? Do atributo, do recurso que recebe para isso, não citam. Esse Hospital Central, ele não é para solucionar esse tipo de coisa. Ele é para solucionar a alta complexidade, principalmente em procedimentos que a gente acaba levando o paciente para fora do estado, que não tem uma solução aqui. Vai melhorar muito a saúde? Vai. Tanto esse hospital quanto a construção dos outros 4 grandes hospitais regionais que nascem já maior que qualquer hospital, e do próprio Hospital Júlio Miller, aqui na Baixada Cuiabana, na capital, que é um hospital escola da Universidade Federal do Mato Grosso. Quando eu falo nos vazios assistenciais, enquanto eles existirem, ainda haverá necessidade de levar um paciente para ser atendido em outro município. E, logicamente, a capital é a que tem o maior número de equipamentos de saúde e conta com exclusivo patrocínio do governo do estado. Não pensem a vocês que os pacientes do estado atendidos, por exemplo, no HGU, na Clínica Fêmea, no Hospital do Câncer, no Hospital Santa Helena, quem que paga por esses custos? O governo do estado, não é a Prefeitura de Cuiabá. A Prefeitura é só intermediário para fazer a contratualização por ser um hospital de gestão plena. Isso os gestores não falam. É como se ele estivesse bancando todo esse atendimento. Todos os leitos de UTI do SUS do estado são bancados ou pelo governo federal ou pelo governo do estado. Não é bancado pelo município, mas isso o gestor não fala. Ou seja, é um discurso fácil, né, para sempre justificar que precisa de mais recursos, mas a melhor forma para que o serviço chegue até o cidadão é usar bem o recurso. Não é desviar recurso público e deixar do discurso e partir para a prática. Vou dar só um exemplo, como é uma questão de gestão. Nós aprovamos para o município de Cuiabá, dentro do programa Fila Zero, né, 70 milhões de reais para fazer procedimentos eletivos na área da cirurgia, dentro do programa Fila Zero. Se executou até agora em torno de 8 milhões. Então, assim, o problema não é falta de recursos, o problema é gestão. E Cuiabá sempre será o mais demandado.
Eu acabei de participar da elaboração de um plano de governo para o candidato do meu partido, que é a União Brasil. Deixei claro, não se iluda achando que Cuiabá vai um dia seus equipamentos vão atender apenas a população que reside na Baixada Cuiabana. Se um paciente estiver em qualquer ponto do estado e demandar para a área de saúde, não só para Cuiabá como qualquer outro, se ele bater na porta de uma unidade de saúde, ele será atendido. Porque esse é o sistema único de saúde. Você não abandona nenhum paciente. E o caminho inverso também é verdadeiro, né, secretário? O inverso é verdadeiro. O cidadão de Cuiabá, não só aqui, no interior, que precisar do atendimento, vai ter que receber no município que ele tiver. Inclusive em outro estado. Né? Tem vários pacientes de Mato Grosso que são atendidos lá no Tocantins ou em Goiás, que estão mais perto de lá do que daqui. E aqui no Mato Grosso nós atendemos vários pacientes que é do estado do Pará, de municípios que estão muito perto do Mato Grosso e mais distante do grande centro desses estados. Então, esse é o SUS, né? Por isso é um sistema único de saúde. O que é preciso entender é que, logicamente, nós temos o maior plano de assistência em saúde do mundo. O SUS vai do mais minúsculo procedimento ao mais complexo. E, logicamente, os recursos são parcos para isso. Mas não tem no mundo um programa que faça mais do que o SUS faz nesse país. O grande problema é que um cidadão, quando precisa do SUS, porventura, naquele momento ele não foi atendido, ele condena o SUS pelo todo. Mas naquele momento, milhões de pessoas estão sendo atendidas. Né? A saúde, para ser 100% resolutiva no SUS, ainda vai um tempo. Ela depende de alguns ingredientes. Né? Equipamentos bons de saúde, nesse estado, por muitos e muitos anos, foi negligenciado. Nós estamos modernizando todos os hospitais. Não existe na história desse estado um investimento nessa monta feito na área da saúde. Seja para construir as estruturas, para reformar as existentes e na aquisição de equipamentos. E precisamos, logicamente, ter grandes prestadores de serviço com capacidade técnica de resultado. Eu tenho convicção que quando nós entregarmos esses hospitais em funcionamento, terá um outro cenário para a saúde do nosso estado. Mas até lá, nós ainda vamos precisar que os equipamentos existentes acabem servindo a todos. Olha, o senhor tocou num ponto que me parece que é crucial, que é o sistema de saúde brasileiro. Qualquer lugar do planeta, ou pelo menos na maioria dos países, a saúde é paga, né? Você precisa da saúde, você tem que pagar para ter o tratamento, você tem que pagar para... Você sair daqui para ir para o exterior, tem que fazer um seguro que vai ficar sem assistência. Né? É verdade. E aqui a gente recebe de graça em vários níveis de atendimento, quer dizer, é importante. A gente está gravando aqui do nosso estúdio de Chapada dos Guimarães, onde é o estúdio Nossa República. E aqui, desde que a UPA foi implantada, é um amparo impressionante, né? Porque funciona, atende, resolve, encaminha, quer dizer, faz tudo o que precisa ser feito. Eu, por exemplo, minha família, eu moro aqui e tal, e meu atendimento prioritário é a UPA de Chapada. Né? Então, eu acho que esse é um reconhecimento que é preciso ser feito. Né? Você sai de lá, às vezes, até com medicamento, a depender da situação. Claro, não tem a alta complexidade, que aí é preciso ser encaminhado para Cuiabá, ou enfim. Mas, no dia a dia, ninguém morre por falta de atendimento. E atendimento de qualidade, secretário. Eu me sinto muito bem atendido. Eu tenho plano de saúde privado, eu tenho acesso aos hospitais, aos médicos, etc. Mas eu não tenho nenhuma queixa, né, da UPA de Chapada dos Guimarães, cidadezinha pequena, e eu vejo isso, por exemplo, em outras cidades, até maiores, né, com 70, 80 mil habitantes, há uma certa queixa no sentido de não ter o atendimento de alta complexidade. Né? Precisa fazer um cateterismo, tem que vir em Cuiabá. Isso é verdade. Né? Cidades até que tem uma estrutura, que tem uma condição financeira boa,
E eu queria entender, aproveitando essa deixa, secretário, como é que é essa definição de aonde vai ter hospital regional, aonde que você precisa ter um amparo maior, né? Eu estou citando aqui Nova Mutum, que eu estou fazendo um trabalho lá, e eu sinto assim que tem uma queixa em relação a isso, embora tenha um hospital privado conveniado, né, que faz o serviço lá. Como é que quais são os critérios para se estabelecer um hospital regional no interior do estado? Olha, Mauro, quando é feita a planificação da saúde, nós vamos agora iniciar um trabalho, nós vamos ter uma consultoria, inclusive, do Hospital Alberto Einstein, para fazer a nova planificação na saúde no estado do Mato Grosso em 5 macros regiões. Nós já estamos fazendo com a nossa equipe na região sul, que é a região de Rondonópolis, que tem 19 municípios, mas vamos estender esse trabalho para todos os municípios do estado do Mato Grosso. A saúde está dividida em 16 regiões de saúde. Em cada região dessa, inclusive, tem o escritório regional de saúde, que é praticamente uma filial da Secretaria de Saúde do Estado. Então, primeiro começamos por aí. Faz-se uma análise se aquela região está suprida de equipamentos na área de saúde. E quando eu falo equipamentos, não necessariamente só públicos, privados também, filantrópicos, que é todos aqueles que podem buscar solução para os problemas de saúde na região. E quando nós estudamos os vazios essenciais, é isso que eu quis dizer. Em determinadas regiões, a gente detecta que você não tem ali a solução, nem no mercado privado para comprar, dos exames de alta complexidade, de leitos de UTI. E ao contrário do que as pessoas pensam, eles pensam que UTI você monta em qualquer lugar. Mesmo que tenha todo o equipamento e tenha uma equipe completa para tocar 10 leitos de UTI, é preciso ter outros serviços complementares naquela região, né? Porque o paciente nem sempre entra direto por um leito de UTI. Ele entra num leito de enfermaria, faz uma cirurgia, pode complicar, precisa ter o leito. Então, tem alguns procedimentos que, para fazer naquele município, precisa ter leito de UTI. Você não tem intensivistas em todo o estado à disposição para montar um leito. Para você montar 10 leitos de UTI, você precisa, no mínimo, 60 profissionais. Então, é complexa a área da saúde. Por isso que nós estamos tomando a decisão na construção dos hospitais regionais para ter uma solução completa. Que todos terão leito de UTI, todos vão ter muitas salas de cirurgia, enfim. Quase com a solução completa. E aquilo que for na altíssima complexidade, porque é muito caro você manter essa estrutura e conseguir, tem em todos os hospitais. Por isso, o Hospital Central. O nome central é por isso. Centraliza aqui procedimentos de altíssima complexidade, que muitas vezes ainda demanda. Essa tosse é a lembrança da Covid e uma recente pneumonia que eu acabei de ter agora. Então a gente demanda para outros estados que nós não temos essa solução aqui. É muito caro você manter uma equipe de especialistas, né, dedicados no hospital. Então nós vamos ter isso, dedicado no Hospital Central, para resolver aquela cirurgia que não dá para ter uma resolutividade e ter uma equipe lá no Hospital Regional. Então as decisões que se tomam na área da saúde, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela tem um viés muito político. Eu diria que a decisão política pode até existir, mas o governador Mauro Mendes, até aqui, enquanto eu estou sendo secretário de saúde, ele sempre acompanhou as decisões técnicas da Secretaria de Saúde. Se você vai construir um hospital regional, vou dar um exemplo claro disso, né? Há décadas atrás lançou uma pedra fundamental para fazer um hospital em Porto Alegre do Norte. E na nossa gestão nós reconhecemos que na região do Araguaia precisava ter um hospital regional. E o governador nos deu sinal verde para fazer os estudos técnicos aonde deveria ser construído o hospital. Mesmo que tinha uma pedra fundamental lançada lá para o governo anterior, nós tomamos a decisão que o local certo para construir o hospital era em Confresa, por uma série de razões, onde tem serviços auxiliares no município, onde tem profissionais mais do que em Porto Alegre do Norte, enfim. E o governador, quando a gente faz o parecer técnico, por mais desconfortável que seja, ele tomar uma decisão política de romper com as decisões anteriores, ele toma, né? Estamos, nesse momento, trabalhando no projeto de mais um hospital regional, que vai ser lá em Pontes de Lacerda, que aquela região ainda, de certa forma, está um pouco desassistida.
E todas essas decisões a gente toma embasado em estudos técnicos, né? Não é uma decisão assim porque o prefeito é do partido nosso ou porque tem uma coloração partidária. Não. O governador Mauro Mendes até aqui tem tomado decisões acompanhando o parecer técnico da secretaria, do nosso PIB intelectual aqui, que entende de saúde e, logicamente, sabemos o que estamos fazendo. A gente falava dos critérios para se tomar a decisão de construir um hospital regional, que, obviamente, a existência de um hospital regional em determinada cidade, em determinada região, acaba auxiliando muito e favorecendo muito, né, o atendimento, pelo menos assim, de pronto, de todas as pessoas que vivem naquela região. E eu queria fazer uma provocação aqui. Embora a gente tenha aqui a previsão de Alta Floresta, nós já temos hospitais regionais no Médio Norte e no Nortão, vários, mas assim, o Estado vem se desenvolvendo numa velocidade enorme. A decisão da duplicação da 163 pelo governo do Estado, que assumiu essa concessão, né, para tocar em obra, e as obras acontecendo como estão, com muita velocidade, com muita... A gente prevê, hoje, por exemplo, para você se hospedar numa cidade às margens da BR-163, é muito complicado, porque não tem vaga. Eu estou falando de Diamantino, Nova Mutum, de Sorriso, de Lucas, todas essas cidades você tem uma dificuldade enorme, porque tem uma demanda de gente indo, trabalhando, enfim. E, obviamente, que é uma região que acaba, que em pouquíssimo tempo, com a conclusão da BR, com certeza, da duplicação, com certeza, as cidades também vão dobrar de tamanho. Né? Como é que se prepara na área de saúde para um crescimento nessa velocidade, secretário? Olha, quando nós projetamos esses hospitais, nós não projetamos eles com a capacidade para resolver o problema do momento. Né? Eles já são construídos com a capacidade física superior à necessidade do momento, para que não haja necessidade de curto prazo estar fazendo remendo e ter que fazer ampliações. Então, a nossa projeção é que Mato Grosso vai ter de 15 a 20 anos os equipamentos necessários para suprir a necessidade da população. O segundo ponto é que o governo do Estado, se não precisasse construir um hospital e comprasse esse serviço da rede privada, seria até mais econômico para o governo. Mas nem na rede privada existe disposição desse serviço. Né? O que eu estou dizendo é que, pelo advento do programa Fila Zero, eu levei ao governador e expliquei: governador, se todos os nossos hospitais conseguirem focar só na cirurgia possível, tem urgência e emergência para atender todo dia, né? Mas se fosse possível, ótimo, nós íamos atender a nosso propósito, com o nome Fila Zero, nos nossos hospitais. Mas nós vamos precisar do apoio da rede filantrópica e da rede privada. Nós estamos contratando serviços na rede privada, remunerando com valores acima da tabela SUS, porque a tabela SUS é uma utopia, né? Foi criada, que não remunera nada, e contratando esses serviços na rede privada e filantrópica, e potencializando a capacidade. Quer outro exemplo? Hoje, o contrato do município de Cuiabá com o Hospital do Câncer, lembrando que é de Cuiabá com o Hospital do Câncer, porque é município de gestão plena, eu não posso ir lá e contratar o Hospital do Câncer direto, então o contrato faz via Prefeitura de Cuiabá. Mas nós solicitamos agora, no movimento do Tribunal de Contas, do Ministério Público, transformar esses hospitais filantrópicos em hospitais de gestão estadual. Não significa dizer que o secretário de saúde vai lá gestionar o hospital com a nomenclatura utilizada no SUS. Isso vai permitir que eu faça um contrato direto com o Hospital do Câncer para atender toda a população. Nós estamos partindo de um contrato hoje de 43 milhões para 93 milhões. Nós estamos duplicando a capacidade dos hospitais, usando uma capacidade ociosa, assim como tem no Hospital HGU, que é o Hospital Universitário, no Santa Helena, e outros equipamentos, em Nova Mutum, que você citou, quando nós fizemos um contrato com um hospital privado, coincidentemente ele tem um nome de hospital regional, mas ele não é um hospital do governo do Estado, ele é um hospital privado.
Nós contratamos o serviço desses hospitais por ano algo em torno de 71 milhões de reais. É como se nós tivéssemos inaugurado naquela região um novo hospital regional, que é, em média, o que custa um hospital regional, dependendo da sua capacidade. Então, para que construir se tiver serviços disponíveis que a gente possa comprar, né? Mas não dá para fazer isso em regiões que não têm a iniciativa privada fazendo investimento. Então, respondendo à sua pergunta, o que nós estamos planejando é para que não haja necessidade de um futuro muito curto de fazer ampliações, e o que nos dá essa determinação e essa segurança foi as reformas realizadas pelo governador Mauro Mendes, em todos os aspectos no governo, né? De um governo que sequer dava conta de pagar os seus compromissos aos fornecedores e fazer as transferências legais aos municípios, e que hoje é superavitário, e nós estamos construindo tudo isso sem nenhum centavo do governo federal. Tudo com recurso do cidadão que contribui e que patrocina essa mudança substancial na área da saúde. Secretário, dessa estrutura toda, obrigado aí pelo seu esclarecimento, acho que é importante isso, as pessoas entenderem como é que funciona essa questão dos fios, mas duas questões. O senhor falou lá atrás, na nossa conversa, que um dos entraves da saúde pública é a falta de profissionais. Tem alguma medida no sentido de estimular profissionais, principalmente no interior do estado, o médico, o anestesista, o especialista, o enfermeiro bem preparado, bem qualificado para trabalhar nessas áreas? Nós temos, com todas essas unidades de saúde sendo construídas, ampliadas, reformadas, estruturadas, e que devem estar todas funcionando aí na nossa expectativa, que pelo menos até o final do atual governo, isso tudo esteja em pleno vapor. Existe alguma medida no sentido de estimular a formação de profissionais de saúde? Essa é uma questão. E depois nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, das obras que já estão sendo entregues, como, por exemplo, aquela central de distribuição estadual que vai levar remédio, medicamento, estrutura para o estado inteiro. O laboratório central, os outros hospitais que estão previstos para a construção. Quer dizer, essa rede que o senhor idealizou fica pronto quando? Infelizmente, não é uma desculpa, mas nós tivemos o maior episódio, né, catastrófico na área da saúde durante os primeiros anos da gestão do governador Mauro Mendes, que foi a pandemia. E aí não tem jeito, né? Isso tirou a gente do foco, porque a prioridade era salvar vidas. E aí toda a nossa energia, que foi, vamos dizer assim, dividida, né, porque nós tivemos, no período da pandemia, quase a metade do nosso quadro afastado. Então, nós tivemos que nos desdobrar para fazer aquilo que era urgente e emergente durante a pandemia. Isso comprometeu muito o desempenho de investimento do nosso governo, porque construtoras não conseguiam fazer os trabalhadores atuar no mesmo ritmo que atuavam, né? Mas o propósito do governador Mauro Mendes é entregar tudo aquilo que prometeu e iniciou durante o seu período de gestão, que vai até o final de 2026, né? Então, nós estamos nesse ritmo. Tem algumas obras que estão dentro do prazo estabelecido, mas a grande maioria tem um certo atraso. Mato Grosso hoje é um canteiro de obra de ponta a ponta. Então, as construtoras têm dificuldade, precisam importar trabalhadores dos outros estados para vir para cá. Mas daquilo que é mais relevante, que fica fácil da população entender. O novo Hemocentro e o novo CERMAC, que é nosso centro de especialidades de alta complexidade, estão sendo edificados à frente da TV Gazeta, né? Programado para o próximo ano de inauguração. Nós estamos reformando 100% o nosso Hospital Adalto Botelho. Nós estamos edificando aqui ao lado do Hospital Central um dos 4 melhores laboratórios centrais do país, que é o LACEN, que já é um dos melhores do país, mas terá novas instalações. Para se ter ideia, durante o período da pandemia, nós saímos de uma capacidade de fazer 40 testes PCR dia para mais de 10 mil hoje dentro do LACEN. E nessas novas instalações que vamos entregar, praticamente nesse conjunto aqui, Hospital Central, LACEN e a revitalização e modernização do TRIDAC, até o final do ano, todos os 3 estarão prontos. Estamos edificando
o nosso centro de logística e distribuição, que é a nossa chamada Superintendência da Assistência Farmacêutica, que está em fase final, para que a gente possa ter espaço suficiente para fazer ótima gestão de medicamentos e também ter espaço para que a gente possa armazenar equipamentos que hoje a gente não tem. Então, para você ter ideia, você começa a fazer aquisição para um hospital, você tem que ficar esparramando em muitos pontos o local que nós estamos recepcionando esse equipamento. Então, a gente soliciona uma parte de logística, e lá não vai ser apenas para a Secretaria de Saúde, vai atender a Secretaria de Educação, Gestão, enfim. É uma grande iniciativa, são 10 grandes galpões com uma área administrativa para todos que vão trabalhar. Nós estamos fazendo reforma permanente dos hospitais regionais, ou seja, qualquer hospital nosso que hoje vai encontrar a obra sendo realizada, e como você não consegue fechar um hospital para reformar, você que nem faz reforma na casa da gente, né? Vai movimentando e cada dia entregando uma área nova. Essa semana, por exemplo, disponibilizamos a nova área dos ambulatórios do Hospital de Sorriso. E nós estamos reformando quase todos os nossos hospitais regionais. Então, todos os equipamentos de saúde, sob a administração do governo do Estado, as antigas, estão passando por uma interferência e modernização. Enxoval completo. Quando a gente faz uma reforma, a gente troca tudo. Entregamos algo como se tivesse construído naquele dia. Esse propósito é lógico, o governador quer ver isso cristalizado durante sua gestão. Nós estamos trabalhando muito para dar conta disso, né? Não tem faltado por parte do governo o apoio necessário, os recursos necessários para fazer esse enfrentamento. E o Hospital Júlio Miller, que é um hospital construído pelo governo do Estado, esse é o único hospital construído pelo governo do Estado cuja gestão da obra não é da Secretaria de Saúde, é da CINFRA, né? O nosso querido secretário Marcelo Padeiro é que toca essa obra lá. Mas a responsabilidade do governo é só a edificação. Não é um hospital que vai ser administrado pelo governo, sim pelo Ministério da Educação via Universidade Federal do Mato Grosso. Tá tudo bem. A gente falou sobre as obras, falamos um pouco do geral da saúde, e eu queria falar de um assunto que me deixa extremamente constrangido. Eu cheguei em Mato Grosso em 1985. Já naquela época, Mato Grosso era campeão nacional de hanseníase. E hoje continuamos sendo titulares desse péssimo título que contraria tudo que tem, né? Mato Grosso é campeão nacional de produção de soja, de grãos, de fibra, de gado, é um estado pujante e rico. Mas, gente, quando é que nós vamos eliminar esse título negativo? E aí eu confesso, eu fiquei até entusiasmado com a entrevista que fiz com o conselheiro Guilherme Maluf, que está cuidando dessa comissão de saúde lá no Tribunal de Contas, que tem essa preocupação de mobilizar todo mundo para ver o que faz, como é que resolve essa questão. Como é que resolve isso, secretário? Resolve isso fazendo o que nós estamos fazendo. E que bom que o Tribunal de Contas se soma nessa iniciativa, né? Por que Mato Grosso é primeiro colocado em casos de hanseníase? Eu falei recentemente isso com o conselheiro Maluf. Porque é o Estado que está fazendo a busca ativa e identificando as pessoas que estão contaminadas. Veja bem, se a gente cruzasse os braços e não identificasse as pessoas que estão com hanseníase, nós não estamos ranqueando em primeiro lugar. É lógico que aqui eu falo isso e faço uma crítica aos outros estados que jogam pano em cima desse assunto, né? Se for verificar, por exemplo, se for fazer uma estatística de quais são os estados com maior número de sequelados pela hanseníase, nós não somos o primeiro. E por que os outros são campeões em sequelados? Porque não estão tratando. É melhor não investigar e não achar os casos, né, porque não vai aparecer, né, na estatística, mas as consequências estão acontecendo. Infelizmente, eu tenho que reconhecer que é um assunto que foi negligenciado por muito tempo, né? Esse estado recebeu um grande movimento obrigatório de vários estados, e pessoas que, infelizmente, contaminadas, saíram contaminando outras pessoas. A hanseníase, ela se começar a tratar, 15 dias depois, ninguém mais contamina ninguém. Isso que nós estamos fazendo. Os municípios estão trabalhando nisso, sob orientação da Secretaria de Saúde, porque
senhor falou a receita do bolo. 20 dias de tratamento elimina a doença e a possibilidade de transmissão. Ora, se fizer, então, um mutirão, estou falando aqui uma lógica de raciocínio apenas, claro que a prática é outra, mas, em tese, se fizer um mutirão de 20 dias, distribuindo medicação, tratando, identificando e tratando quem já está identificado, nós eliminamos isso, esse dado. Medicação, inclusive, que é gratuita, medicação gratuita fornecida pelo Ministério da Saúde, mas quando eu tomei posse, essa secretaria tinha no seu quadro, acho que 3 rancenólogos, e a maioria deles ou faleceu ou aposentou, né? E não existe no Brasil uma oferta de rancenólogos para atender a demanda. Por isso, nós aqui fizemos os cursos de especialização dos especialistas nessa área. Hoje nós somos referência nacional das iniciativas para enfrentamento da hanseníase. Né? Tem um programa estadual de enfrentamento na hanseníase. Acabamos de realizar um concurso e aqueles que acessarem as informações vão ver lá. Nós colocamos prioridade para a nomeação de profissionais nessa área, para suprir essa demanda que tem. Então, assim, é uma iniciativa que eu não tenho vergonha de falar, porque nós estamos tratando desse assunto com prioridade, sim, mesmo com as dificuldades, né? Eu não queria tocar nesse assunto, mas infelizmente eu perdi um irmão com essa doença. Então, é a questão de honra de colocar recurso e energia em cima desse trabalho para que a gente possa, logicamente, diminuir os casos existentes no estado de Mato Grosso. Então, quanto mais identificação precoce nós fazermos, mais números nós vamos ter, mas também mais próximos estamos da solução do que os outros estados que não estão trabalhando nesse enfrentamento. Essa informação pode ser coletada junto ao Ministério da Saúde, o conselheiro Maluf está preparando junto conosco um evento importante nessa área aqui, com especialistas que até pouco tempo estavam como subsecretários do Ministério da Saúde, e vocês vão ouvir falar deles. Mato Grosso hoje é um exemplo no enfrentamento, nós estamos fazendo a tarefa de casa, como várias outras que muito tempo foram negligenciadas nesses estados, né? Nós falamos de investimento em construção de novos hospitais, mas se quiser eu abro um portfólio aqui do número de hospitais que fecharam no estado de Mato Grosso, né? Em Cuiabá, em Guiratinga, em outros municípios, ou seja, parece que a regra era fechar, não era ampliar a rede do SUS. Mas não vem ao caso ficar discutindo o passado, os secretários e governos que estiveram por aqui, a seu tempo e ao seu modo, fizeram aquilo que entenderam correto e que podiam fazer. Nós estamos fazendo tudo que é possível fazer para melhorar a saúde nesse estado. Eu já sou um dos mais longevos secretários de saúde resistente nessa pasta, porque até a nossa chegada ficava 6 meses, 1 ano, 1 mês já jogava a toalha, né? Mas como foi decisão de Deus na minha vida, eu pretendo ficar até o dia, né, que eu consiga cumprir a promessa que fiz com o governador, comigo, com Deus, para entregar, no mínimo, projetos estruturantes que vão fazer diferença na vida da população. Secretário, infelizmente, nosso tempo acabou, já passamos um pouquinho da medida, mas a conversa é importante. E que esse enfrentamento à hanseníase, ela realmente assuma uma condição de efetividade, de eficiência, para que a gente reverta esse quadro, que aí há praticamente 40 anos eu ouço essa mesma conversa da existência de Mato Grosso como líder nacional desse ranking da doença. Realmente é um desafio enorme, eu entendo, né? Mas, doutor, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua contribuição à saúde pública do nosso estado. Acho que é uma área que precisa realmente, há muito tempo, precisa ter esse boom de estruturação, de obra, de qualificação, né? Então, fico muito feliz e agradeço aí os seus esclarecimentos aqui para o público da nossa República. Eu que agradeço, Mauro. A recíproca é verdadeira, tem você, com certeza, um dos melhores profissionais da comunicação do nosso estado. Quero garantir a você e toda a nossa população, aqueles que nos assistem e nos ouvem. Existe uma determinação desse governo para sanar as grandes deficiências na área da saúde. Contamos com uma grande equipe
Eu preciso agradecer aos profissionais que atuam nos nossos hospitais, que ranqueiam como os que mais fazem no programa de cirurgias, mais de 60 mil procedimentos realizados dentro do programa SIDA Zero, e os 5 primeiras colocações estão com os hospitais regionais. E temos que agradecer a parceria até aqui dos hospitais filantrópicos, dos 60 municípios que somam conosco nesse esforço, e torcer para que realmente em 2026 nós possamos entregar uma saúde muito diferente do que aquela que nós recebemos. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui. Um grande abraço, obrigadíssimo, secretário Gilberto Figueiredo. Nossa República vai ficando por aqui e volta na próxima segunda-feira com uma entrevista tão importante quanto esta com o secretário Gilberto Figueiredo. Um grande abraço a todos, conto com a sua audiência.